Salve pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais um Papo Cultura aqui nessa sexta-feira. E hoje, né, o nosso papo muito especial com a Priscila Cruz, né, é uma professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. É uma professora que ela tem alguns projetos, né, como Ouvir Chover Poesias, o projeto de Conto em Conto. Agora está com um canal no YouTube também sobre literatura. Recentemente lançou um documentário e lançou também um curta-metragem, premiadíssima aí durante aí a pandemia, até antes, com menções aí na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É autora também, né, escritora, e hoje ela vai bater um papo aqui conosco, né? E só lembrando, né, que essa live é uma parceria de algumas escolas, né, da rede pública estadual, fora os professores das redes particulares, os alunos, as famílias, os pais que acompanham. Então, vou falar aqui os nossos parceiros, né? Que é uma live em conjunto, né? Com a escola Antônio Barreiros, a escola de Altinópolis, a escola Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a escola Jardim das Rosas, de Serrana, a escola Capitão Vigílio Garcia, de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a Escola Deputado José Costa, de Serrana, a Escola Galdino de Castro, de Cajuru, e a Escola Diva Tarlá, de Ribeirão Preto. Então, vamos, para convidar a Priscila, vamos chamar nosso parceiro aí de todas as sextas-feiras, o Jofra. É com você, Jofra. Oi, Arnaldo, tudo bem? Sempre um prazer participar às sextas-feiras do Papo Cultura, não é? Sempre uma conversa interessante, um convidado interessante. Hoje temos aí a Priscila. É muito importante, né, a participação das escolas parceiras nessas sextas-feiras. Tivemos aí, é claro, algumas sextas-feiras que não tivemos live em função de muito trabalho, em função de não conseguir entrar em contato com os convidados no momento certo, né? Porque é necessário fazer todo um antes de acontecer a live, todo um trabalho, né, de busca e do convidado e compreensão de como vai ser a live, de como ela vai transcorrer. E hoje temos o prazer de receber a Priscila Cruz, que é, como disse o Arnaldo, professora também, né? Seja bem-vinda, Priscila Cruz, professora de Escola Municipal, né, do Rio de Janeiro. E antes de passar, né, para a Priscila, eu gostaria que, para que as pessoas ficassem mais cientes, né, de quem é a Priscila e do seu envolvimento com a educação pública e a leitura, que ela falasse um pouco a respeito de como ela falasse um pouco da trajetória dela, né, já que ela, após terminar o curso universitário, ela foi trabalhar em cursinhos populares, né, Priscila? E como um modo de retribuir o fato de ter feito uma faculdade, uma faculdade pública e ter vindo da escola pública. Foi isso, Priscila? Oi, boa noite, Jofra, boa noite, Arnaldo. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Sim, a minha trajetória, ela tem... eu sempre estudei em escola pública, meu áudio tá bom? Tá Sim, bacana? tá ótimo. Sempre estudei em escola pública e no final do ensino médio, eu participei, eu estou vendo um retorno meu, não sei por quê. Eu participei do pré-vestibular PVNC, que é pré-vestibular para negros e carentes. Então, aí eu cursei 3 anos de pré-vestibular. 3 anos de pré-vestibular, como assim, né? Com tempo. Eu fiz o nível de escola de formação de professores, e aí era uma formação voltada para formar professores. Então, no finalzinho, né, a gente faltou aí ter aprofundamento de química, de física.
a escola muito boa, forma para a cidadania, é uma escola maravilhosa, forma professores excelentes. Mas na hora de prestar o vestibular, me faltou esse conhecimento, então foi quando eu tive que correr atrás e fazer esse pré-vestibular, o PVNC, que é um pré-vestibular muito bom, que acontece ainda hoje em Santa Cruz da Serra, o PVNC, e ali eu encontrei, fui acolhida e pude cursar ali o período que eu precisava para poder passar para a universidade. E eu queria o UFRJ, né? Eu queria o UFRJ, queria estudar na UFRJ, e eu, no primeiro ano, eu zerei, né? Aí vem uma história até interessante, e as pessoas ficam assim, como assim, né? Tem muita coisa bacana desse período, porque no primeiro ano eu zerei Química e Física, e a UFRJ era discursiva. Nesse período, a UFRJ tinha seu próprio vestibular, e era toda discursiva. Então, você tinha que fazer as humanas e exatas, independente da sua área de atuação, né, que você se inscreveu, você tinha que fazer ali toda a prova discursiva. Então, eu não consegui a pontuação, né? Zerei, literalmente, Química e Física, que foi quando eu gostava muito da história, né? Da área de humanas, sempre gostei de estudar história, geografia. Chegou esse momento que eu pensei, poxa, eu tenho que cair dentro de Química e Física. E foi quando eu comecei a estudar loucamente, né? Química e Física. Eu estudei um livro todo, eu li, completei o livro de Química Orgânica. Então, assim, eu consegui tirar algumas dúvidas e entrar ali na universidade. E o mais interessante, nesse período de estudo, as pessoas ficam assim, como assim isso é possível? Sim, eu dormia 4 horas da manhã para acordar 7 horas da manhã para pegar estudando, né? Pegava no trabalho, no Meier, eu morava lá em Santa Cruz da Serra, pegava o trabalho no Meier, 11 horas da manhã, tinha que estar lá no trabalho. Então, assim, é um percurso longo e a condução não é muito boa, né, para Duque de Caxias, né, precária a condução. Então, tinha essa coisa toda. E nessa coisa de estudar de madrugada, uma coisa muito interessante que eu fico, assim, até hoje abismada, é que com uma questão de química, não, de física, eu fiquei assim, nossa, porque a gente tinha as matérias para fazer durante a semana, e no final de semana, o curso era sábado e domingo, porque no meio de semana a galera trabalha, né? Então, final de semana, o dia inteiro, sábado e domingo, o dia inteiro no pré-vestibular. Então, durante a semana, eu tinha que correr atrás de fazer as atividades, né? E ali, numa das atividades de física, eu tava lá, meu Deus, como fazer essa atividade? Não tô conseguindo achar resposta, não tô conseguindo achar resposta. E isso já era 2 horas, 3 horas. E aí eu passava para outra coisa, daqui a pouco voltava lá e não conseguia. Dormi, acordei. Acordei com a resposta. É inacreditável. Eu resolvi a questão dormindo, sabe? Eu sonhei com aquela questão e eu fui resolvendo a questão. Aquilo ficou tão intrigado na minha cabeça que eu acabei resolvendo a questão dormindo, acordei e fui assim que eu acordei, eu não acredito. Aí comecei a pegar lá para ver a resposta, que a gente tinha um gabarito, né? E o gabarito que eu estava fazendo no dia anterior não estava batendo. E foi quando eu sonhei com a resposta e realmente era a resposta certa. E é muito interessante isso, né, Arnaldo? Quando a gente não desiste de uma coisa e a gente sonha com aquilo, pensa naquilo o tempo todo, a gente acaba conseguindo alcançar, né? Então, assim, essa questão de física que eu consegui a resposta é só um dos exemplos, né, de tantas coisas na vida que a gente tem o objetivo de alcançar e a gente não deve desistir. Ah, tá sem som, não tô conseguindo ouvir. Meu microfone estava mutado. Priscila, né, você falou essa sua trajetória de só que você também, você lia, né, também as provas do Enem, né, para alunos cegos, né? Você também participou aí como voluntária, né, para lendo prova do Enem. Depois você foi professora de redação do Enem, e você também foi coordenadora desse cursinho aí pré-vestibular, né? É bem interessante isso, né? A gente estava conversando antes, né? Conversávamos antes e você me falou um pouco sobre essa questão do aluno cego, né? Que ele tem o direito de prestar a prova de alguém ali para ele que precisa de um voluntário. Isso é muito interessante, né? Muito legal. Eu queria saber de você como você começou
a escrever, né? Se isso foi depois de você virar professora, se foi quando você já ainda era aluna, como é que aconteceu isso? É muito interessante, você tocou nessa questão, né, de retornar ao pré-vestibular como professora de redação. E, assim, quando eu passei, eu tive um bom resultado, né, no terceiro ano, enfim, depois de tanto ter me esforçado para conseguir. Então, eu passei para a UERJ e para a UFRJ. Então, eu fiz o curso de pedagogia na UFRJ, e aí, durante o curso, ainda cursando, eu retornei para poder ajudar, né, um trabalho voluntário, com aulas de redação e ajudando na coordenação também. Então, foi muito bacana esse movimento de retornar e poder contribuir com o que eu tive no período que eu precisei. Esse é o movimento do PVNC, e é muito importante falar sobre isso. Então, e aí você perguntou quando eu comecei a escrever, né? Então, foi toda depois disso tudo, muita coisa aconteceu, né? Meu envolvimento com o Enem, como você disse, depois eu fiz o curso de leitor e transcritor para o Enem. Não é um trabalho voluntário, é trabalho voluntário no PVNC. O curso de leitor e transcritor é um trabalho que o Enem, né, tem essa chamada para ledores e transcritores para a gente ler provas para alunos, para candidatos cegos ou com baixa visão, eles têm esse direito, e eles pedem, e quando isso acontece, então a gente trabalha como ledor e transcritor. Então, esse é o meu envolvimento com o Enem, né, que eu tenho um vínculo com o Enem. E aí, quando eu comecei a escrever desde a adolescência, né? E eu acho que muito bacana eu falar sobre isso, porque hoje em dia poucas pessoas sabem o que é diário, né? Diário. O que é diário? Diário é uma coisa que a gente usa para escrever sobre nossos conflitos, nossos anseios, nossas vontades e nossas incertezas. Então, eu escrevia em diário desde a adolescência, dali surgiam muitas reflexões, e eu acho que isso é muito importante falar, porque hoje em dia a gente não escreve em diário, claro, mas a galera, né, nova aí, tem redes sociais o tempo todo, então desabafa na rede social. Então, aquilo que era íntimo, que era uma coisa só da pessoa, hoje a pessoa faz publicamente, né? Então, muita cautela nesse momento, porque para falar em público tem que ter muita responsabilidade, né? Então, essa questão de escrita surgiu aí. E aí, recentemente agora, trabalhando na prefeitura, trabalhando com projetos de leitura, escrita, que é o projeto de conto em conto que eu criei, e é um projeto interdisciplinar, que a gente tem muita coisa bacana para falar sobre esse projeto também. Então, eu pensei, por que não juntar todas as poesias que eu já tinha e pensar em próximas poesias para, então, escrever, compilar tudo e formar um livro. Foi quando, então, eu fiz, assim, a publicação do livro Ouviste Ver Poesias, pela editora Conexão 7, e também com a ilustração da Camila de Souza, uma grande ilustradora. Ela que desenhou esse desenho de capa, na contracapa que a gente tem uma menina aqui, ó, uma menina recebendo uma chuva de poesias, e aqui na frente uma moça recebendo uma chuva de poesias. Então, eu compilei tudo e a gente fez ali virar o livro, a gente, né? Eu e vários eus. Fiz aí, então, o livro Ouviste Ver Poesias. Tá sem áudio. Ô Priscila, esse livro já é parte do projeto, esse livro você escreveu, esse livro teve participação de alunos, porque eu sei que você tem vários projetos, né? Não é só tem o de conto em conto, tem o Ouvir Chover Poesias, né, que é o que virou livro, e esse é um livro seu, ou é um livro em conjunto com os alunos, com os professores? Como é que funciona esse projeto do Ouvir Chover Poesias? Inclusive você tá no Instagram, tá? A Priscila tá no Instagram, no Ouvir Chover Poesias, né, @Ouvir Chover Poesias, no @Priscila Cruz, né, e no @ de conto em conto também, né, você encontra a Priscila, encontrei a Priscila lá no Instagram, Priscila que recentemente fez uma live junto com o Luiz Puntel, né, o Luiz Puntel que vai estar aqui conosco na próxima, já esteve aqui e vai estar conosco na próxima semana aí novamente, Luiz Puntel. Bom, como é que é esse projeto do Ouvir Chover Poesias? Foi desse projeto que você recebeu uma homenagem? Eu vi várias premiações lá nas tuas redes sociais. Foi durante a pandemia? Foi antes? Como é que surgiu isso? Então,
a gente é um conjunto de tudo que a gente faz, né? Então, e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que não consegue ficar numa coisa só, fazer uma coisa só. Então, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e coisas que, claro, dialoguem entre si, coisas que têm um vínculo em comum. Então, eu tenho sim, né, o projeto de Ponto em Conto, que é o projeto que eu trabalho na rede há 3 anos, na verdade, agora vai completar 4 anos que a gente tem esse trabalho, é um trabalho coletivo. Eu sou a proponente do projeto, mas tem vários professores trabalhando no projeto. E é por esse projeto que eu venho tendo reconhecimento da rede municipal de ensino. Eu digo venho, mas na verdade nós todos, né, que trabalhamos no projeto, porque é um projeto que é de várias mãos, né? A ideia inicial foi minha, mas os professores que trabalham no projeto trabalham também com muito afinco e tem dado muito certo por conta disso também. É muito bacana o movimento que a gente tem de criatividade, de pesquisa. É um projeto que acontece na escola pública para demonstrar, né, a potência da escola pública e qualquer escola que se propõe a trabalhar projetos que tenham os alunos como protagonistas do processo, tem muito a alcançar sucessos, né? E esse sucesso só acontece quando a gente tem alunos que aprendem. Isso é muito importante ressaltar. E esse projeto de Conto em Conto é o que vem recebendo conhecimento, é, juntamente com outros trabalhos que eu venho fazendo, como é o trabalho de escrita, é o trabalho de incentivo da leitura, né? Eu sempre digo que a frase que eu sempre falo é: vamos plantar livros e colher leitores, porque é isso, a ideia é essa, né? Então, o incentivo à leitura, o incentivo à pesquisa. Então, esse trabalho que eu venho realizando na rede municipal de ensino, eu venho coordenando esse projeto de Conto em Conto, e ele vem crescendo a cada ano. E esse ano, por conta da pandemia, a gente não teve na escola, mas a gente teve várias ações na rede, como, por exemplo, o documentário do projeto que a gente lançou semana passada, o curta-metragem também, que a gente lançou semana passada. Então, assim, as lives que a gente vem fazendo com autores, o Conversa entre Autores com o Luiz Pintel, que a gente fez, que é para aproximar os alunos desse contato com o livro, com os autores, para não deixar esfriar, porque depois que esfria, né, fica ruim de voltar. Então, não deixa esfriar, não vamos deixar esse tempo esfriar, não. Então, foi isso que a gente fez. Essas ações, elas vêm sendo reconhecidas por quem vai acompanhando o trabalho, né? Então, a PAI fez essa homenagem à Priscila Cruz na semana passada. Mas lá mesmo eu falei que essa homenagem à Priscila Cruz, ela é uma homenagem a todos os professores que trabalham no projeto. Ela vem acompanhada de uma homenagem a todos que acompanham o meu trabalho, porque Priscila Cruz não existiria se não tivesse um público, se não tivesse uma galera que acredita na ideia que eu levanto a bandeira, enfim. Então, eu só tenho a agradecer. Muito bom. Tem uma interação da professora Bárbara, que é a professora da ETEC. Aqui em São Paulo tem as ETECs, tá? Não sei se você já ouviu falar. E Jardim Da Escola Jardim das Rosas também, que é a escola que o Jofra, inclusive o Jofra é coordenador. Boa noite, Priscila. Você toparia dar uma palestra para os alunos da EE Jardim das Rosas? É pro Jardim das Rosas, João, tá vendo? Você leu antes que eu. É a professora Bárbara. Depois você responde, ô Priscila. Tá bom? Se você quiser responder agora. Já pode responder agora, na sequência eu faço uma pergunta. Pode responder agora, Priscila. A resposta, Bárbara, é sim, vamos conversar, pode entrar em contato comigo que a gente acerta tudinho, tá bom? Muito obrigada pelo convite. O Arnaldo Neto e eu já fizemos, né, palestras sobre oficinas, sobre fanzines, mesmo nesse período remoto, tanto no Jardim das Rosas como no ETEC, e você vai ser muito bem recebida, você vai gostar bastante de conhecer tanto a coordenação do no Jardim das Rosas, como na ETEC, em que o coordenador é o Henrique. Bom, Priscila, você tem, então, esse trabalho que eu tenho também, a Bárbara tem, entre outros professores, que é voltado aos leitores, né? Voltado à literatura, e a gente sabe que há muitos desafios, né, para a leitura no Brasil. Nós temos nossos desafios aqui em São Paulo,
certamente vocês têm os desafios de vocês no Rio de Janeiro, né? E entre esses desafios, nós temos a realidade de que poucas escolas públicas contam com biblioteca, e muitas vezes, quando tem a biblioteca, é uma biblioteca em que uma biblioteca aquém, uma biblioteca que não é possível ser usada de modo adequado. Ainda existe uma noção na cabeça de alguns professores, diretores, de que a biblioteca ela tem que ser um local limpo, né, organizado, com os livros no lugar, e não necessariamente essa é a realidade de uma sala de leitura. Então, eu gostaria que você a realidade das bibliotecas escolares, sala de leitura no Rio de Janeiro, e como você vê uma saída para essa realidade. Com certeza, é muito delicada, né, essa colocação, e acontece de fato. A ideia de que a biblioteca tem que estar sempre em ordem, tem que ter, sim, uma certa ordem, tem que sim ter uma organização, mas a biblioteca viva é a biblioteca onde os livros estão circulando, né? A biblioteca viva é a biblioteca onde tem alunos frequentando. A biblioteca viva é a biblioteca que ela é organizada e ela é bagunçada, é organizada, é bagunçada, e nesse movimento ela vai sempre fazendo-se ficar mais viva ainda. Com certeza, né, essa questão das bibliotecas, né, nas escolas, tem que ter uma atenção maior, sim, porque muitas vezes a gente não tem um profissional que fica só na biblioteca, a gente tem profissionais que ficam na biblioteca, mas precisam fazer outras coisas, enfim, não tem aquele momento, aquele tempo total para a biblioteca da escola. Mas na escola Dom João VI, a gente tem, que é a escola que eu tenho a experiência de falar, né? É a escola que eu vivo e trabalho, é uma escola que tem uma biblioteca viva. É uma escola que tem... para falar dessa escola, eu sou suspeita? Não, mas sai no site da prefeitura, saiu no RJTV, né? Inclusive, que a escola ela tem que ter alunos leitores, e esses alunos leitores circulando pela escola com livros, e com vários projetos que dialoguem entre si, que têm o mesmo objetivo, que é incentivar o gosto dos alunos pela leitura. E a gente tem isso na escola Dom João VI, que é a Escola Municipal Dom João VI, que é onde eu trabalho. Então, a gente tem um trabalho de parceria muito grande nessa escola. A gente tem uma gibiteca, que é uma que a gente tem, eu não posso deixar de falar, né? Ana Mo Soares, que é a professora da sala de leitura. Então, assim, eu sou professora de sala de aula, Priscila Cruz, trabalho com 5º ano e coordeno o projeto de Conto em Conto, que começou em 2017 com a minha turma, que é um projeto interdisciplinar, que a partir da leitura de um livro da literatura brasileira, a gente faz vários trabalhos. E esses trabalhos com várias áreas de conhecimento, geografia, história, enfim. E aí, a gente tem a sala de leitura, aí, bom, em 2018, como eu falei, em 2017, uma turma, 2018, 3 turmas, 2019, 10 turmas. Então, assim, é um projeto que vem crescendo a cada ano. E a gente tem na sala de leitura a Ana Mo Soares, que é uma parceiríssima, uma professora da sala de leitura, e ela vem fazendo várias ações, inclusive fez o festival Lê Comigo, que aconteceu na rede social também, um mês inteiro cheio de atrações. Então, assim, quer dizer, a gente tem a Gibiteca, que foi uma ideia dela, e é muito bacana, porque assim, tem o projeto de Conto em Conto que acontece nas salas de aulas, e tem a sala de leitura, que é com a Ana Mo Soares, e ainda tem mais projetos, tá? Então, assim, a escola é cheia de projetos. A Ana Mo Soares incentiva a leitura para os alunos, e esse incentivo à leitura vem por diversas ações, e uma delas é a Gibiteca. Durante o recreio, os alunos têm acesso à Gibiteca. O que é a Gibiteca? É uma geladeira toda cercada toda enfeitada com gibis por fora, que os alunos mesmo, eles fizeram, né, esse enfeite, e dentro da geladeira, um monte de gibis para eles poderem ler durante o recreio, durante as aulas, no tempo que acabou a atividade, enfim, levar para casa, enfim, fazer o uso da leitura como eles preferirem.
E a gente tem também a própria biblioteca, que dali saem livros, eles leem, eles conversam, enfim. É uma escola viva, né, que tem a leitura viva por todos os poros, eu costumo dizer isso. Ainda tem outro projeto, o projeto do primeiro ano, desculpa, que a professora do primeiro ano pinta o muro da escola, tá? Ela pinta o muro da escola com a história que os alunos leram, e aí os alunos do primeiro ano, eles leem aquela história para os alunos do segundo ano, todo ano acontece isso, assim, é uma escola que é maravilhosa nesse sentido. A geladeira que ela falou, Arnaldo Neto, é a geladeiroteca, né? Que tem algumas escolas também de Ribeirão Preto, né? Sim, a geladeiroteca. Só que assim, a geladeiroteca, normalmente, o pessoal coloca livros. Eu fiz igual a escola da Priscila, eu tirei os livros e eu coloquei só gibis, né, no pátio, e deixei os livros na biblioteca. Nossa, que legal. Essa história do muro também, né, João, muito legal. Tem uma pergunta aqui da Lia. Antes da Lia Mar. Arnaldo, antes da pergunta da Lia, né, eu só quero voltar a questão do livro, justamente porque vai fazer um link com a pergunta da Lia, com relação ao livro, né? Qual o nome do livro mesmo? Eu quero falar isso para vocês aqui. Eu estou com o livro na mão, que é o livro Nós, Poesias para Ler em Tardes Ensolaradas, pela editora Lura. Participei desse livro aqui, com duas poesias, uma antologia maravilhosa, com muitas poesias bacanas, e vamos sortear esse livro aqui, hein? Aí vocês falem aí como é que vai ser o sorteio. Então, para ganhar esse livro, né, da Priscila Cruz, eu peço então que vocês participem, façam perguntas, né? E no final da live nós vamos, partindo da visão da Priscila, ver a pergunta que mais interessante para a Priscila e presentear o autor dessa pergunta com o livro dela, tá? Então participem, façam perguntas. Pode fazer a pergunta da Lia, Arnaldo Neto. Então, no projeto de conta em conto, como você avalia o livro para o desenvolvimento e qual a pertinência da doação? Por exemplo, você leva em conta o interesse e o nível de leitura dos seus alunos e mais o quê? Obrigada. É uma pergunta da Lia Mar. Muito bom, né? Maravilhoso. Não faz sentido a gente ler um livro ou trabalhar com um livro se os alunos não estão interessados com a leitura. Então, todo ano a gente estuda muito bem qual vai ser o livro que a gente, antes de tudo, a gente pensa nos nossos alunos. Será que eles vão gostar? Será que não? Nosso público, né? E aí a gente chega à conclusão. A gente começa o ano com um leque de livros e dali a gente começa a trabalhar. E no primeiro ano que eu trabalhei, foi sozinha, né? A minha turma em 2017, eu e a minha turma. Eu comecei com o livro do Machado de Assis, O Alienista. Uma ousadia, uma turma de quinto ano lendo Machado de Assis. Olha, eles não só leram Machado de Assis, como eles fizeram rap do Machadão. Eu não pedi para eles fazerem, não, eles fizeram, sabe? Naquele momento de ócio, de brincadeira, que era o momento livre deles, eles fizeram rap do Machadão. E eu cheguei e perguntei: o que vocês estão fazendo? Não, professora, a gente está fazendo uma disputa aqui de rapper. Então vamos lá, como é que está sendo isso? E aí, daqui a pouco, vai, Machado, conta o conto, que eu te conto, como eu conto. Se liga aí, bota na sua lista, tem a Dona Evarista. E eles começaram a falar da história do livro. Quer dizer, eles gostaram da história, leram, se apropriaram. Essa história que a gente lê, o livro de conto em conto, é uma leitura diferenciada. Não é uma leitura que o aluno leva o livro para casa, lê o livro e depois traz para conversar. Não, é uma leitura coletiva que acontece na sala de aula e é uma leitura e interpretação coletiva. A gente vai lendo os parágrafos e vai conversando, vai lendo e vai conversando. E não só vai lendo e vai conversando, como eles também vão ilustrando, eles vão criando, a partir do que eles imaginaram, os personagens. Aquela criação das ilustrações deles já é material para o livrão. É um livro gigante que a gente faz, que no final do ano a gente publica esse livro na escola, né? A gente faz a divulgação desse livro na culminância do projeto. Então, assim, eles escrevem sobre a história do livro, fazem desenhos, e aí a gente faz o livrão, né? Apresenta o livrão para a escola. Então, é uma leitura de prazer, é uma leitura de apropriação da história, da narrativa. E ali eles estão aprendendo uma série de coisas, eles estão aprendendo
sobre a escrita de Machado de Assis, eles estudaram também quem foi Machado de Assis. Daí a pergunta, como assim o projeto interdisciplinar? Como assim a partir da leitura de um livro da literatura brasileira? Sim, eles estudaram que Machado de Assis, por exemplo, morou num rio diferente do rio que é hoje, e estudaram a diferença do rio antigo para o rio atual, fizeram um painel, fizeram pesquisa, né? Que rio é esse que Machado de Assis viveu? Como é que era esse Rio de Janeiro? Estudaram a biografia do Machado de Assis, a história de vida dele. Então, assim, uma galera de quinto ano tendo apropriação desse universo, né? Que muitas vezes fala, não, só quando estiver no ensino médio, não, só quando, sei lá, nem faz mais, porque hoje em dia é best-seller, hoje em dia é outra leitura, né? Então, não, a gente pode resgatar, sim, a literatura brasileira, a gente pode trazer best-seller, sim, a gente pode trazer literatura brasileira clássicos, sim. Então, o que a gente tem que fazer é promover essa literatura, a leitura de prazer na escola. Porque de nada adianta a gente trabalhar uma coisa que não faz sentido, né? Que não faz sentido e, de repente, acabou, fez só para uma prova, decorou, fez a prova, acabou. Depois, né, enfim, a gente está falando de Enem. Se a gente for falar de Enem, aí é outra história, né? Eu estou falando aqui para uma galera de 10 anos de idade que precisa ainda despertar o gosto pela leitura. Não, mas o Enem você tem que sim pensar nas técnicas de estudo, você tem que pensar que a redação ela tem umas habilidades que você tem que desenvolver, porque se você não desenvolver ali enquanto está fazendo a redação, não vai rolar. Então, assim, o Enem é outra discussão, né? Estou falando aqui de uma galera de 10 anos que está ainda despertando o gosto pela leitura. Que legal. Ó, tem interação aqui da Lia. Ó, é importante propiciar aos alunos atividades que desenvolvam sua capacidade de raciocínio e argumentação, sua sensibilidade para a compreensão de múltiplas facetas da realidade. Parabéns, Priscila. Agora tem aqui também uma outra pergunta da Bárbara, né? O que instigou a escrever e como foi o início de sua trajetória? Acho que você falou bem no comecinho, mas o pessoal começa a entrar novamente. Se você quiser falar, né, alguma coisa diferente do que você falou, enfim. Eu acho que a questão da escrita, ela vem como uma necessidade no momento em que você tem uma série de problemas e conflitos seus e sociais que você sabe que você não vai resolver. Você não adianta, você não vai resolver. Existem problemas que já existiam antes da gente nascer, né? E a gente vai morrer e vai saber que esses problemas vão continuar aí. O que a gente vai poder fazer é mudar um pouco aqui, mudar um pouco ali, com ações que a gente vê que é possível alguma mudança, alguma transformação. Mas o problema em si não vai acabar, ele continua, né? Então, assim, a gente tem uma série de indagações e questões que ficam na garganta, assim, né? Então, esse momento da escrita é necessário. Ele vem para mim, professora Priscila, escritora Priscila, Priscila enquanto cidadã, ele vem como uma questão de necessidade de denúncia, necessidade de desabafo, necessidade de vislumbro da natureza, da beleza, dos encantos da natureza, por que não? Então, assim, ele vem de uma série de coisas. Então, esse livro meu autoral, porque esse livro aqui é uma participação. Eu tenho 2 poesias aqui, ele é uma participação, né? Agora, esse livro aqui, ele é autoral, ele tem poesias minhas sobre diversos temas. Tem a poesia sobre o nó, que fica na garganta, inclusive essa poesia do nó está aqui também, tá? Então, tem aquele nó que fica na garganta, que a gente, quem não já ficou com um nó na garganta, né? Que a gente não pode desatar. Então, aquele momento de escrever, aquele momento de você desabafar, é importante, né? Então, aqui também tem poesia sobre escola, tem poesia sobre natureza, tem poesia sobre a vida, tem poesia sobre a morte, tem poesia sobre uma série de coisas, sobre vários temas. Então, a necessidade de escrever, ela vem como um desabafo, denúncia, vislumbre, enfim, uma série de coisas. Muito legal. Aqui a Rose, né, a Rosineide, a Rose, que é a coordenadora pedagógica da Escola Alcides Corrêa, do ciclo 1, né, apresentar para os alunos diferentes gêneros literários, né, conforme você já havia falado, né, Priscila, muito, muito interessante. Aí tem também uma outra interação da Liamar. O alienista é excelente para reflexão sobre aspectos importantes do comportamento humano e da vida em sociedade, e ainda permitiu o diálogo com outras áreas do conhecimento, com certeza.
Tá? Agradecer aqui algumas outras interações aqui do pessoal, os alunos acabam entrando, tem alguns alunos da rede privada aqui, Arthur, boa noite, tá? São os alunos aqui, entrando também. O Matheus Roque, que o Matheus, ele que faz os nossos flyers, né, João? Todas as vezes nós pedimos aí para o Matheus, é aluno também. O Matheus Pinho, valeu. E Lucas Facioli, boa noite, Luquinhas, por estar acompanhando. João, quer fazer alguma pergunta? Seu microfone está sem som. Aqui a professora Áurea também, professora do ciclo 1, também participando aqui da live. Vamos lá, João? Bom, um outro desafio relacionado à leitura é a influência dos pais, né? De acordo com pesquisas, a influência dos pais ela é muito grande com relação à leitura, né? Porque o aluno ele passa um tempo considerável até na escola, mas a maior parte do tempo ele está com a família e sofrendo essas influências. Aí eu gostaria de saber se há, né, por parte nesse projeto, algo ligado à família também, ou não? Sim, tem, com certeza. É muito bacana, todas as turmas que passam pelo projeto, elas têm um trabalho, elas fazem um trabalho e é natural. E é interessante que é um caminho que acontece naturalmente, porque ao estudar primeiro, assim, lendo o livro, eles se perguntam, professora, quem é o autor desse livro? Eu quero saber quem é esse autor. Então, eles estudam a biografia do autor. Daí, eles estudam a biografia do autor, então, ok. E se eu estudasse a minha própria história, professora, seria o quê? Opa, seria autobiografia. Então, estudem as histórias de vocês, escrevam, né? Então, façam a linha do tempo de vocês. Nesse momento, é o momento em que eles fazem aquelas reuniões com as famílias, é o momento em que a família pega aquela caixa de fotografias e mostra para eles coisas que até então eles não sabiam, histórias sobre a avó, sobre a bisavó, história da família, que nem sempre morou naquele lugar, veio da onde, quando veio. Então, eles se conhecem. É muito interessante esse movimento, né? Eles fazem um estudo da própria vida, fazem a sua linha do tempo, que é pequenininha ainda, né? Mas é muita coisa que eles aprendem sobre a própria vida e sobre a história da família deles. Então, a autobiografia, eles escrevem autobiografia. Daí a gente tem vários gêneros textuais que a gente está trabalhando aqui, né? A gente tem a narrativa, a gente tem a biografia, a gente tem a autobiografia, a gente tem a carta, porque o ano passado, eles, lendo o livro da Ana Maria Machado, eles pensaram, por que não a gente escrever, professora, uma carta para Ana Maria Machado? Aí eu pensei, opa, uma carta para Ana Maria Machado? Calma aí, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meios e formas de escrever uma carta para Ana Maria Machado. Difícil acesso, né? Não tem rede social, então, mas conseguimos o contato dela. Conseguimos pela Academia Brasileira de Letras. E aí ela respondeu, né? A assessora dela respondeu, e então os alunos escreveram mais de 150 cartas que foram entregues o ano passado em mãos para Ana Maria Machado durante a Bienal do Livro. Então, assim, vários gêneros textuais a gente trabalha, né? Também tem a questão dos resumos, porque eles vão fazendo... A gente tem um trabalho que durante a leitura dos capítulos, eles fazem, assim, com as próprias palavras, o que eles entenderam daquele dia de leitura. Então, ali já fica registrado, dali que vai... Lembra do livrão que eu falei? Então, esses resumos já vai compor o livrão. Então, assim, é um trabalho todo arquitetado, sabe? Que, no final das contas, as coisas se encaixam, não tem nada fora de contexto, não tem nada fora do lugar, assim. E os alunos, eles vão argumentando, porque quando eles têm a ideia, o projeto tem a sua forma de ser, mas os alunos, eles dão ideias. Professora, vamos fazer isso, professora. Então, nesse momento, é a argumentação, porque aí, enquanto um fala, professora, vamos fazer isso, tem uma galera que não quer. Então, aí, vamos lá, vamos ou não vamos? Então, tem essa coisa da argumentação. Então, esse trabalho é um trabalho que tem o seu referencial teórico, né? A gente tem o tripé, que é o protagonismo, a interdisciplinaridade e a questão da autonomia. Para a autonomia, a gente trabalha aqui, ó, Paulo Freire, que é a nossa referência,
tá? Pedagogia da autonomia. A gente tem aqui o trabalho com projetos de trabalhos do Hernandes, também, que é nosso referencial teórico. A gente tem também Ivani Fazenda também, que fala sobre a questão da interdisciplinaridade. Então, a gente tem aí, tem outros livros aqui, então a gente tem um referencial teórico, é um trabalho. Por isso que muitos professores me procuram e perguntam sobre esse trabalho, porque não é um trabalho solto, é um trabalho que está escrito, ele vem sendo divulgado, mas ele tem uma estrutura, e ele funciona e tem dado certo. Então, tem sido uma coisa muito bacana trabalhar com esse projeto de conto em conto na Escola Municipal Dom João VI e ver a repercussão que isso está tendo na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Muito legal, Priscila. Pessoal que entrou na live agora há pouco tempo, tá? Só lembrando que a Priscila vai premiar, né, alguém aqui na live com um livro que ela participou. O João colocou aí o critério, né? Qual que é o critério, João? Quem tiver mais participações ou quem fizer uma pergunta mais aí relevante, interessante, né, de acordo com a Priscila, vai levar o livro. Priscila. Bom, Priscila, deixa eu te perguntar, e como é que o Rio de Janeiro é uma capital, né, cidade muito grande, é uma escola pública, né, você está ali no município, e você você recebeu um prêmio, né, não só alguns prêmios, né, eu te acompanho, você está sendo super premiada, e é uma professora da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Enfim, como isso chegou até as pessoas? Qual que é a trajetória? Como foi isso? Porque, assim, é muito difícil, né? Você ver, observar professores sendo premiados, artistas sendo premiados, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque isso é muito interessante, muito representativo, né? Não só para o pessoal da cidade do Rio de Janeiro, mas todo mundo que olha e vê um projeto desse, e você sendo premiada, né, você representa, né, um conjunto de professores aí de língua portuguesa, de ciclo 1, principalmente, né, você é professora aí de quinto ano, normalmente a área do ciclo 1 não é uma área, assim, que as pessoas olham muito para dar esse tipo de premiação, e você está sendo super premiada. Lembrando, assim, que essa live está sendo acompanhada por muitas professoras e coordenadoras também do ciclo 1. Queria que você falasse um pouquinho como surgiu, como que isso foi para a mídia e como isso ganhou esse volume todo. É muito bacana nessa pergunta. Quando eu estava fazendo o curso de pedagogia na UFRJ, e foram 5 anos de formação no curso noturno, nesse período eu trabalhava numa escola particular, e eu fazia o curso à noite e de tarde tinha os estágios, né? Então, era de trabalho pela manhã, à tarde estágio e à noite aula, durante 5 anos, foi assim. E aí eu fiquei pensando, 5 anos de formação, essa formação, ela tem que retornar para o público. Eu estou estudando numa universidade pública, e eu quero retornar se eu estou aprendendo de alguma forma, aliás, de todas as formas que eu puder, para o ensino público. E aí foi quando eu consegui passar, assim que eu terminei de fazer a faculdade, né, em 2013, eu me formei e logo em seguida eu fui chamada para a Prefeitura do Rio. E assim que eu cheguei na Prefeitura do Rio, eu pensei, agora é o momento. Lá na faculdade eu aprendi muitas coisas, né? Então, interdisciplinaridade, autonomia, pedagogia da autonomia. Aprendi uma série de coisas sobre avaliação da aprendizagem, sobre didática, a questão da coerência, né, na hora de ensinar. Não dá para falar uma coisa e fazer outra. Os alunos percebem. Então, assim, tudo isso o curso de pedagogia me ensinou. Então, eu pensei, agora é a hora de eu colocar em prática tudo isso que eu aprendi. E comecei. E daí surgiu a ideia de fazer um projeto interdisciplinar, um projeto que tem os alunos como protagonistas do processo, como interlocutores, no sentido de não só receptivos, mas que também argumentam e produzem caminhos diferentes. Então, surgiu aí o projeto de Conto em Conto. Essa questão de ser conhecida, como você está falando, ela vem dos movimentos que eu venho fazendo nas redes sociais. Então, eu sou
professora no município e também sou escritora. Então, assim que eu lancei meu primeiro livro, eu saí em algumas mídias, né? Então, isso deu uma visibilidade. E aí, professora do município do Rio lançou o livro de poesias. E esse livro de poesia também retrata questões da escola, tem várias questões aqui. Então, foi surgindo o meu primeiro momento na mídia, né? Depois, com o projeto de conto em conto, trabalhando e divulgando nas minhas redes sociais, eu também tive essa visibilidade, alguns professores me chamando para conversar sobre esse projeto, porque como é um projeto que tem, como eu disse, né, ele tem referencial teórico, ele tem uma questão aí que é de um olhar pedagógico, né? Não é empírico, somente vamos fazer e pronto, ele tem uma direção. Então, alguns professores me chamam para conversar sobre o assunto, então daí eu vou a algumas universidades, converso sobre esse projeto, sobre essa prática, que é uma prática, inclusive, que a gente tem pouco, né, em relação à questão de projeto interdisciplinar. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê muito, né? Então, nesse sentido, tem recebido alguns convites, né? Então, o grupo PET da UF me chamou em 2018 para falar dessa experiência, então eu fui e falei, levei essa experiência para o Ponedu, em Pernambuco, também em 2018, então foi muito bacana, porque lá eu falei sobre essa experiência e também teve um mini curso na UF durante o evento Seduce, que eu fui e falei também sobre essa experiência. O mini curso era sobre interdisciplinaridade e projetos interdisciplinares, e ali eu vi professores que saíram animados, eles entraram e eles falaram no final, né? Porque no final eu peço um retorno. E aí eles falaram, eu entrei nesse mini curso com uma ideia e saí cheio de ideias. Quer dizer, é possível trabalhar e é possível trabalhar com o que se tem. Não adianta a gente achar que existe um momento ideal. Não existe momento ideal. O momento ideal é agora. Agora, trabalhar agora com o que se tem, né? Então, essa é a grande questão aí. E aí os professores do minicurso saíram de lá animados, né, em pensar, poxa, é possível, vou fazer também alguma coisa interessante que anime para os alunos se envolverem, né? Então saíram cheios de ideias. Eles disseram que saíram com rascunhos de projetos. Eu achei isso muito bacana. Ô, Priscila, tem uma pergunta aqui da Rose. Qual o seu objetivo maior, Priscila, em relação ao projeto de leitura? A Rose, que é a coordenadora Nossa, pedagógica aí da nossa escola, minha parceira. Sou coordenador do muito ciclo bom. 2 e ela é a coordenadora do ciclo 1. Prazer. Olha, muito boa essa pergunta. O maior objetivo do projeto de Conto em Conto é despertar nos alunos o gosto pela leitura. Porque se eles têm o gosto pela leitura, eles vão conseguir ir bem nas várias áreas de conhecimento. Né? Eles vão conseguir ir bem em geografia, em história, em matemática. Eles vão conseguir ler e interpretar com facilidade. Então, esse é o maior desafio do projeto de Conto em Conto e tem dado certo, porque os alunos eles conversam sobre os livros que eles leem durante o ano pelos corredores da escola, enquanto estão esperando na fila da merenda, sabe? Então, assim, é uma coisa que tem dado certo. Muito bom. Tem uma outra interação aqui que eu vou ler, que é da Lia, né? Priscila, retornar para a sociedade o conhecimento que você recebeu é muito importante. Digo que o conhecimento que recebemos, se não favorecer os mais necessitados, não vale de nada. Sua iniciativa é para poucos, por isso deve ganhar prêmio pela cidadã que é. Muito legal, né? Você quer comentar? Eu acho que é muito importante, né, a gente falar que existem práticas, e não são poucas. Eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho visto que muitas pessoas têm práticas interessantes, o que falta é isso, o que falta é falar sobre o que faz. Estava conversando um dia desse com uma professora e ela falou, nossa, as pessoas me falam que eu sou amostrada, nem sabia que tinha esse verbo, né? Mas enfim, é porque eu mostro o que eu faço, ela falando. E eu falei, é isso, a gente tem que mostrar o que a gente faz, porque senão fica aquela coisa assim, eu faço e não mostro. Então, logo, por quê? Por que não mostra? É coisa boa, é para se mostrar sim, né? É para compartilhar. E no início da minha carreira, eu tinha um pouco de receio de mostrar o que eu fazia, porque no ambiente da escola, acabava ficando uma ideia de que, nossa, tá querendo aparecer,
Nossa, então eu ficava muito preocupada com o que as pessoas pensavam, mas foi só no comecinho, depois logo foi embora essa ideia. Porque eu pensei, eu estou fazendo esse trabalho, esse trabalho é feito para os alunos, né? Então, é para os alunos. Então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, sim. E se der certo, tem que... Se der e não der, né? A gente aprende com os erros também. A gente tem que compartilhar, a gente tem que dizer o que está fazendo. E aí que a gente consegue acertar, errar, aprender. Eu acho que a palavra principal é aprender. A gente vai aprendendo, vai trilhando, vai caminhando. E é tão bacana quando a gente vê professores aprendendo uns com os outros, a gente cresce tanto quando a gente compartilha sobre as nossas práticas. Existe uma autora chamada Vera Kandor, que ela fala muito sobre isso, né? A ideia da gente de tirar ali privado, a nossa prática em sala de aula entre quatro paredes está privada, porque a gente não compartilha isso, né? E daí a gente, ela usa um termo que eu esqueci agora o nome. Então, enfim, a gente compartilha isso e a gente deixa de ser só nosso, e a gente aprende e a gente faz o outro aprender também. A gente troca, né? A gente faz essa troca. Muito legal, né? Gente, o trabalho da Priscila tá aí, vocês conseguem encontrar nas redes sociais, no Instagram, né? O Ouvir Chover Poesias, que é um projeto que ela tem, o De Conto em Conto é um projeto que ela tem, o Priscila Cruz também, é onde vocês conseguem ver aí os trabalhos da Priscila. Até achei que ela fosse, assim, tivesse alguma passagem por Ribeirão Preto, né? A gente estava até conversando. Nós temos, assim, muitos amigos aí em comum. Tem uma interação aqui da Angelina e depois tem uma pergunta dela, tá? Vou colocar aqui, vamos ler. Angelina Simões. Boa noite, sou professora de Educação Infantil do município de Ribeirão Preto, desenvolvo projetos de leitura com crianças de 0 a 3 anos. É importante citar que o trabalho e contato com os livros deve se iniciar a partir dos anos iniciais, uma vez que a leitura também contribui com o desenvolvimento da oralidade, conhecimento dos gêneros literários, concentração, interação social, entre outras. Abraços e parabéns. E agora vem uma pergunta dela, né? Você poderia citar ou dar ideias de projetos para essa faixa etária, 0 a 5 anos? Nossa, muito bacana. Olha, projetos, né? Projeto autoral, né? Eu acho que ela vai ver o público dela e vai pensar em formas de trabalhar e despertar a curiosidade desses alunos sobre o livro que está lendo, sobre aquela história. Então, assim, a criança ainda não sabe ler letras, né? Mas ela sabe ler o mundo, ela sabe ler, ela tem as interpretações dela, e ela tá criando várias formas de leitura. Então, trabalhar o livro, as imagens, a oralidade, como ela disse, né? Daí é muito importante uma coisa que eu vou dizer, a meu ver, foi muito importante para mim, porque depois que eu comecei a fazer isso, as coisas caminharam para um caminho bacana. Escreva sobre o que você está fazendo. Registre, faça registros dos seus projetos, das suas atuações enquanto professora, escreva objetivos e aí você faça o seu diário de professor, porque daí você vai pensando em novas formas, vê o que não funcionou, de repente acrescenta, melhora, e daí você vai trilhando caminhos bacanas. Eu acho que registre, né? A partir do momento que eu comecei a registrar, foi quando eu comecei a fazer esse desenho do projeto de Conto em Conto. Ele começou com uma prática, e daí, depois dessa prática, que eu já tinha aquele hábito de fazer o registro, eu comecei a reler o que eu escrevi, e eu pensei, isso aqui dá um projeto, né? Por que não? Então, foi quando aconteceu de surgir o projeto de Conto em Conto. Então, isso, é pensar, criar, pensar no público e escrever. Muito legal. Aqui tem a participação aqui da professora Marielle, tá? Que é a professora também da Escola Alcides Correia. Parabéns pelo maravilhoso trabalho que desenvolve, muito inspirador e incentivador. Tem aqui de novo a Áurea, a professora Áurea, parabéns pelo trabalho, professora também do ciclo 1. A Rose, né? Parabéns, compartilha do mesmo objetivo, é muito legal. E aqui nós temos também a Bárbara, né? Sim, importante esse compartilhamento e troca de experiências. Sempre é muito rica essas partilhas. Tem que mais ser e transformar as vidas de inúmeros discentes. Parabéns pela pessoa que é. Tá? Tem mais uma interação aqui. Se formarmos um aluno, já ganhamos muito. Imagina com o apoio dos colegas. Transformaremos muitos. O duro é
muitos colegas criticam em vez de dar força, né? Você até já estava comentando, né, sobre essa questão. E a Roseli Silvério, lá de Cravinhos e São Simão, perguntando, realmente é muito importante essa interação e trocas de experiências, e a Bárbara aqui concordando com a Lia. Você quer comentar, ou Priscila? Acho que você comentou já mais ou menos, mas está sendo muito inspirador, eu acho que para os professores, coordenadores, né, para as escolas. É muito bacana, porque a gente pensa que os professores, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são autônomos, né? Eles têm que criar formas e meios de fazer com que os alunos aprendam. E essa ideia de criar criatividade à flor da pele. Quando a gente se junta com os pares para poder pensar em propostas em prol da aprendizagem do aluno, é maravilhoso como isso funciona, porque como foi dito aqui, né? A gente aprende muito com as trocas e críticas sempre vão vir. E as críticas, existem vários tipos de críticas, né? Existe aquela crítica maldosa que a pessoa não está fazendo e, de repente, pelo fato de estar fazendo, critica para você não fazer. E tem aquela crítica que, opa, peraí, essa daqui, ela tá aqui para me ajudar, tá para me mostrar uma coisa que realmente eu não tinha visto. Então, a gente tem que até aguçar os ouvidos para os tipos de críticas, né? Os diversos tipos de críticas que tem, e a gente poder aguçar, afinar o ouvido para dar ouvido àquela crítica que vai levar a gente para frente e aquela que vai deixar a gente para baixo, para trás, a gente deixa para lá que ela não vai, não vai agregar, né? Muito legal, muito legal. João, você quer fazer alguma interação, alguma pergunta aí para a Priscila? Lembrando que tem aí o livro, né, que a Priscila apresentou. Alguém aqui da live de hoje vai levar esse livro aí para casa. Depois a gente vai combinar como que a gente vai fazer para entregar para a pessoa, né, no meio da pandemia. A gente vai entregar, a gente vai dar um jeito de entregar esse livro. Lembrando que a Priscila está aí nas redes sociais. Tem o canal do YouTube. Como é que chama o canal do YouTube mesmo, Priscila? Vamos falar de novo. Olha, É recente, mais voltado para professores, né? Então, é muito específico, né? No canal do YouTube dela. E tem também o documentário. Depois eu vou colocar aqui no Facebook lá os links para vocês acessarem e assistirem os documentários dos projetos que a Priscila desenvolve. Qual que é o mesmo YouTube? A gente criou o YouTube, está recente, né, o canal do YouTube, mas para quem quer conhecer melhor sobre essa prática, desse projeto de conta em conta, está lá no documentário que a gente lançou semana passada, está ali um compilado dos 3 anos de trabalho que a gente fez com os alunos. Então, Projeto de Conta em Conta, esse é o nome do canal. E eu queria terminar, aliás, antes de terminar, lendo uma poesia, se é que você me permite. Claro. Mas antes tem uma pergunta aqui se você conseguir, como você avalia os momentos da escrita dos alunos? Esse momento da avaliação, ela é constante. A avaliação é constante, por exemplo. Eles fazem vários trabalhos. Então, aquele momento que ele está fazendo um resumo, usando as próprias palavras para descrever o que ele aprendeu daquele momento de leitura, o que ele entendeu da história. Ali ele está fazendo. Ali tem a avaliação se ele entendeu a história, como ele entendeu, a questão da língua portuguesa, a questão da ortografia. Então, assim, e é só um momento, né? Porque tem vários momentos de pesquisa que eles vão fazendo, trabalhos em grupo. A sala de aula tem dia que a sala de aula é movimento para todo lado, né? Grupo ali, grupo cá, porque teve um ano que eles fizeram. A gente faz trabalhos de grupos. Então, o aluno que está interessado em fazer. Professor, eu estou interessado em fazer sobre a história do livro. Então, eu quero fazer a peça teatral. Vai lá, você vai escrever a peça teatral naquele grupo lá. Professora, eu quero fazer o trabalho de pesquisa. Você é daquele grupo lá. Então, são vários grupos de pesquisa e, no final, eles apresentam tudo e todo mundo aprende muita coisa. E o bacana é que, uma vez apresentando sobre esse trabalho, uma pessoa perguntou para mim assim, e os conteúdos?
Não perguntou para mim, não. Foi no chat, né? No chat, nessa coisa que rola aí, um monte de gente falando. Aí ali eu vi uma apresentação ao vivo e alguém perguntou: e os conteúdos? Aí, aí eu pensei, será que ela entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Será que ela entendeu o que é o projeto de ponto em ponto? A gente está trabalhando os conteúdos de forma significativa. É claro que de 7h30 da manhã até as 2h30 da tarde, a gente não trabalha o projeto de ponto em ponto durante todo o tempo, né? A gente tem aquele momento, sim, mais tradicional, vamos lá, fazer isso daqui, agora isso aqui, isso aqui. Mas o projeto de ponto em ponto em si, ele trabalha vários conteúdos e conteúdos de geografia, história, língua portuguesa, gêneros textuais, enfim, um monte de coisa de forma significativa. Então, que fique claro isso, né? Que a ideia é trabalhar os conteúdos de forma significativa, para que os alunos entendam o significado daquilo, passe o significado para ele pesquise e ele não esqueça nunca mais. Eu tenho certeza que os alunos que escreveram o Rap do Machadão não vão esquecer mais a história de Machado de Assis, o alienista. Eles finalizaram a história perguntando o que é normal, né? O que é ser normal? Quem conhece a história entende que essa é a pergunta que fica. Ó, tem uma interação também aqui da Escola Messias da Fonseca, que é uma escola da cidade de Cajuru. É uma interação. Se a leitura é trabalhada com excelência desde a educação infantil e os anos iniciais, o aluno se desenvolve com o hábito da leitura, e isso é um ganho significativo para a formação do educando. Parabéns aos profissionais da educação infantil. E tem mais uma outra aqui da Liamar. A escolha de como se ensina deve estar relacionada à compreensão de como a criança aprende, também ao entendimento de que a prática de alfabetização há pessoas que são criadoras de cultura e que são criadas na cultura, né? São essas duas interações, muitas interações hoje, né? Muitos professores aí assistindo, professores, coordenadores, diretores, né? Das escolas parceiras. Jofra, Bom, vamos lá? nós chegamos a 1h05 de live, então a gente vai fazer aquele costumeiro último bloco, né? Que é rapidinho, em que eu faço uma pergunta, né? No caso, a partir desde a última live, tirada do questionário de Proust para o convidado. E posteriormente o Arnaldo vai citar as escolas que participaram e a gente volta para a Priscila para ela fazer a leitura do poema, tá bom? E se despedir. Bom, eu vou explicar novamente, né, o que é esse questionário, né, do Proust, do escritor. É um questionário que ele respondeu para uma amiga em 1886, né? Posteriormente, já ele famoso, né? Em 1924, já depois famoso, depois da sua morte, né? Em 1924, esse questionário ele foi reencontrado e depois, mais tarde, publicado, né? E é um questionário com perguntas que revelam traços da personalidade. Uma série de perguntas que muito parecidas até com aqueles questionários que se respondia nas escolas dos anos 80, 90, hoje não existe mais esse tipo de questionário que possibilita esse autoconhecimento com perguntas bem simples até. Eu vou escolher uma pergunta aqui para fazer para a Priscila. E a pergunta vai ser: quem são os... É pergunta 14, tá? E quais são os seus escritores favoritos? Nossa, que pergunta boa! Legal, né? Favoritos? Nossa, são muitos! Eu tenho uma relação com a leitura, né, muito interessante, porque, enfim, eu li muitos livros quando eu era adolescente, né, o que mais me marcou foi o Érico Veríssimo, Música ao Longe. Então, foi o primeiro livro que eu li, um pouco mais grossinho, eu li quando eu era adolescente, uma tia minha me apresentou esse livro. Então, Érico Veríssimo, eu amo de paixão, eu gosto muito, depois eu li outros livros dele, né?
E, enfim, eu acho que Érico Veríssimo fica aí. Eu sempre quando me perguntam, vem à cabeça Érico Veríssimo, porque foi o livro que marcou Música ao Longe. Eu adorei essa história, é uma história muito boa. Mas tem muitos outros, né? Tem aqui uma série de livros, inclusive, que eu já digo aqui, ó, Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela. Tem aqui, amo esse livro, amo demais. A gente trabalhou esse livro aqui no projeto. É uma história de amor de Carlos Heitor Coni, que é jornalista, né, escritor, faleceu em 2018. Que escritor maravilhoso, escreve muito bem. Essa história aqui é maravilhosa. Então, assim, tem muitos. Ana Maria Machado, que história é essa, né? Aí eu vou falar agora dos livros que eu trabalho no projeto. Que história é essa, gente? Mistérios do Mar Oceano. Aqui você conhece a história de Colombo, né, pela visão da escritora, e você pode trabalhar diversas coisas aqui, e você aprende muita coisa com essa leitura, uma leitura muito gostosa. Ana Maria Machado, maravilhosa. Então, assim, tem muita gente boa, né? A gente tem, por isso que é literatura brasileira, Machado de Assis, nossa, tem muita gente, nossa. Eu poderia ficar aqui listando uma lista, mas Érico Veríssimo é aquele autor que eu digo, ele está aqui, foi meu primeiro amor. Muito legal. Nossa, o João pegou leve nessa pergunta. Eu geralmente ele solta umas perguntas bem bombásticas assim, mas hoje ele pegou leve. Oh, muito legal, né, Priscila? Muito legal a live, muitas interações, muitas escolas, tá? São diversas cidades aqui participando. E como o João falou, né, é importante nós citarmos as escolas que estão participando, né, porque ele é uma live ela é transmitida pelo Facebook da Escola Estadual Professor Alcides Correia, mas em parceria com diversas outras escolas. Então, as escolas participantes aqui, a Escola Antônio Barreiros, da cidade de Altinópolis, a Escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem de Serrana, a Escola Geraldo Torrano de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca de Cajuru, a Escola Deputado José Costa de Serrana, a Escola Galdino de Castro de Cajuru, a Escola Diva Tarlá de Ribeirão Preto, e os alunos das redes estaduais, das redes privadas de ensino, professores e amigos aí, parceiros que acabam assistindo essa live. Tem mais uma interação aqui dali, parafraseando, né, o filósofo Merleau-Ponty, o pintor desvenda o invisível, o escritor quebra o silêncio, o leitor interroga o impensado, né? Legal, né? Muito, muito, muito interessante. Bom, estamos já com 1h10, normalmente as lives são de aí 40 minutos, né, João? Mas o papo foi tão interessante e temos muitas coisas ainda a falar. Viu, Priscila? Nós vamos convidar você aí por uma segunda parte, tá? Para você detalhar esses projetos. A gente quer aprender também, né? Colocar em prática aí nas nossas escolas. Acho que é muito, muito legal, muito interessante. Mas tem as redes sociais da Priscila. Ela vai ler aí a poesia. Nós ficamos cortando porque começaram a vir muitas interações e agora é a hora da Priscila ler a poesia. Vamos lá, Priscila. Antes de ler a poesia, eu deixei no comentário do Facebook o link do YouTube, tá? Então vocês podem acessar o link do YouTube e conhecer, né, o documentário. Muito legal. A trajetória de leitura, curta, né, de conto em conto, uma trajetória de leituras, é só entrar e conhecer. Pode fazer a leitura. Bacana. Eu vou ler a poesia Dentro do Muro da Escola, que está aqui no livro autoral, Vou Escrever Poesias. Eu quero dizer que em breve a gente tem uma novidade aí por vir, que é o meu primeiro livro infantil, A Menina Luana, a menina que sabia voar. Em breve, tá? Assim que a gente tiver alguma novidade aí, a gente já coloca aí, já compartilha. A poesia é Dentro do Muro da Escola. Dentro do muro da escola tem desenhos, tem história, tem cores, tem pessoas, tem vivências e trajetória, tem educação, tem problema e solução, tem música, tem chuva, tem sol, tem amigos, brincadeiras, significados e aula legal.
árvores, flores e companhia, livros, amarelinha, tem texto, contexto, coerência e resistência, tem discussão, criação, passado, presente e futuro, tem ciência, poesia, protagonismo e muita alegria. Muito legal, Priscila. Nossa, demais o seu trabalho. A Priscila, que está aqui participando conosco, né, professora aí da rede municipal, rede pública municipal do Rio de Janeiro, premiadíssima, né, com seus projetos aí de leitura, de escrita, tem outras coisas aí, agora tem um livro dela que vem, né, um livro infantil. Lembrando que a semana que vem, né, na sexta-feira 13, olha que data, João, sexta-feira 13, adivinha quem vai estar conosco aqui novamente, o retorno, ele vai voltar. Quem é? Luiz Puntel, tá? O Luiz Puntel vai voltar aqui conosco, né? Luiz Puntel, que quando ele viu o flyer, né, que nós, né, convidamos a Priscila, ele falou, nossa, que legal que vocês convidaram ela e tudo mais, até mandei para a Priscila, né, ela viu, super recomendada aí pelo Luiz Puntel, ela já fez live com o Luiz Puntel também, e semana que vem o Luiz Puntel vem aqui para falar de oratória, ele tem uma escola de oratória, né, oficina literária Puntel, ele vai falar também do Enem, dicas do Enem, ele vai colocar aqui um link, né, que aí essa é a surpresa, né, também não vamos ficar dando tantos spoilers aí, né, João, é uma live aí que a gente, encontros e desencontros, né, o João marcando, tentando agendar, encontramos um horário, semana que vem não vai ser às 7, vai ser às 8, porque o Puntel, ele vai até às 8 horas, e às 8 horas ele vai entrar com a gente, vai ser uma verdadeira, aí, maratona. Bom, Priscila, agora eu vou passar para você fazer suas considerações finais, divulgar o seu trabalho, divulgar suas redes sociais, seus agradecimentos, os seus comentários para nós fecharmos a live. A live já está com 1h15, né? Uma live muito legal, e todo mundo aí interagiu, porque suas histórias, sua trajetória assim, é muito, muito rica, né? Muito importante e muito, muito inspiradora, né? Para todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de escola, falando de leitura, falando sobre projeto literário, falando sobre o meu trabalho, sobre os trabalhos, né, dos professores da escola onde eu trabalho. Eu agradeço demais. Eu queria dizer que a gente trabalha com o que tem, e eu quero sempre deixar essa mensagem, né? A gente não precisa esperar o momento ideal para fazer alguma coisa que você tanto quer. Pode fazer com o que você tem. E daí, use a criatividade, né? E você vai caminhar para caminhos que você nem esperava. E aí vai dar certo, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando sobre tudo isso que a gente falou. A hora passou que eu nem vi. Olha, passou muito rápido. Quando o papo é bom, acontece isso, né? A hora passa que a gente não vê. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Legal. Priscila, as redes sociais, vamos fazer aí a propaganda, a divulgação né? Isso, exatamente. Então, eu tenho 3 Instagrams, né? Eu tenho o projeto de Conto em Conto, que lá você coloca @projeto de Conto em Conto. Lá você vai conseguir ver todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Deixa eu ver. Tem também o projeto o Vixe Ver Poesias, que na verdade aí é sobre a escrita minha, né? Uma coisa mais sobre o que eu escrevo. É o @Vixe Ver Poesias. E tem o meu Instagram, que é o Instagram pessoal, que acabou virando profissional, que é o @Priscila Cruz, que ali tem um pouco de tudo que eu faço. Ali é a mistura de tudo, tá bom? Então, a gente tem também o projeto de Conto em Conto, a gente tem uma página no Facebook, que é também projeto de Conto em Conto. E a gente tem também agora, recentemente, o nosso YouTube, tá? Que é o projeto de Conto em Conto, conforme foi dito aqui. E lá está o documentário, lá no Facebook, no YouTube Exatamente. são duas partes, né? Um é um curta e o outro é o documentário, detalhando o projeto, a trajetória, né? Exato. Que eu compartilhei no comentário, é possível ter acesso tanto ao curto como ao documentário na íntegra. Isso, os dois estão no mesmo canal. Então, assim, o curta, 5 minutinhos.
literalmente um curta, né? E o documentário tem 23 minutos aproximadamente. Então, assim, um curta é um resumo e o documentário também ele completo sobre os 3 anos de trabalho do projeto de Ponta em Ponta. João, e agora, João? Quem ganhou o livro? Então, Priscila, quem ganhou o livro? Livro. Eu que tenho que dizer quem ganhou o livro? Ai, meu Deus! Fala aí, João, quem ganhou o livro? Bom, eu acho que... Fala, João. Pode falar. Não. Eu acho que depois da live, acho que a Priscila deveria entrar lá nos comentários, porque lê os comentários, daí ela vai decidir, entendeu? O que você acha, João? Ela passa para a gente avisa, né, na página da escola, né? Ou entra em contato com a pessoa. E quem não ganhar o livro, gente, vamos adquirir, vamos comprar o livro, tá? Vamos incentivar. Se vocês gostarem do trabalho da Priscila, que é um trabalho extremamente relevante e premiado, né? Quem não ganhar o livro, vamos comprar esse livro, né, Priscila? É importante. Eu vou querer um livro desse também autografado para deixar na biblioteca da minha escola. Depois eu vou conversar com você, viu? E do seu livro infantil também. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom ter um livro teu ali autografado, vai inspirar muito os alunos, os professores, vai ser muito interessante. Bom, João, encaminhamos aí para o finalzinho, né? Aí da live. Você quer falar mais alguma coisa, João? Você já falou o nome das escolas? Já, claro, com certeza. Não faz nem 5 minutos, eu acho. É? Então, beleza. Opa! Então, tá bom. Mas é sempre importante agradecer as escolas parceiras, né? E é importante que sempre haja participação dos professores, dos alunos, nos comentários, que também façam propostas de convidados. Nós já entramos em contato com pessoas que foram indicadas, né? Vamos ter nas próximas semanas um que foi indicado, conversei recentemente. E ainda teremos aí algumas lives até o final do ano. Começamos essa live nesse período de pandemia, mas é possível que essa live role 2021 adentro também. Porque está dando certo, o pessoal tem participado e sempre temos convidados muito interessantes, muito bacanas, a cada sexta-feira, a cada encontro. E a Priscila já fez as considerações dela, né, Priscila? Eu queria dizer que esse trabalho que vocês fazem é muito bacana, de trazer pessoas com determinados trabalhos, né, voltados para a educação, enfim, para poder conversar com o público, e essa interação que o público tem, esse retorno, né, que gostoso, que calor bom, nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento de pandemia, de afastamento. Então, é um momento que tanto é que a hora passou que a gente não viu. Então, assim, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e continue fazendo, porque a gente precisa mais, tá bom? A gente precisa mais desses momentos. Ok, obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila, muito legal. A Priscila que já acompanhou algumas lives, né, Priscila? Já até curtiu, comentou, ela está falando, e ela realmente já acompanhou. Já fazia tempo também que a gente estava tentando fazer um agendamento com a Priscila, mas a Priscila, ela tem uma agenda também bastante aí lotada, muitos compromissos, né? E, enfim, ainda bem que deu certo, nós vamos tentar aí agendar aí um outro momento. Pessoal, uma boa noite a todos vocês, uma boa sexta-feira. Priscila, muitíssimo obrigado, tá, por atender aí ao nosso convite. Foi assim uma noite de assim muito enriquecedora, de muito aprendizado, tá? Aprendemos, foi um bate-papo legal, gostoso, mas assim de muito aprendizado. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, João. Brigadão pela parceria de sempre. Tamo junto aí. Até a próxima sexta-feira, João. Fala quem vem aí, João, sexta-feira pro povo. Bom, na próxima sexta-feira, convidado especial, né? Já veio aqui uma vez, Luiz Puntel, e já deixando o convite a todos os participantes e coordenadores, professores que estejam assistindo, alunos, divulguem também, façam um convite ao colega, convide sua sala de aula, os colegas da sua sala, os seus alunos, convide o diretor, convide o coordenador, seja o vizinho, todo mundo. Vizinho, tá? Todo mundo para assistir a live da sexta-feira, que vai ser uma live muito enriquecedora, muito interessante, como sempre
são as conversas com o Theo. Então, Ô, João, e essa live tá gravada, viu? Essa live, ela fica Sim. no Facebook da escola Professor Alcides Correia, que vocês podem ver ali depois. Tá interessante ver, baixar, pode baixar a live, tá bom? Pode, né, Priscila? Pode baixar, divulgar. E também, depois vai para o site, tá? Vai para o site da escola Professor Alcides Correia. Todas as lives, elas vão pro site, elas ficam lá gravadas, tá? Muito interessante. Bom, Priscila, de novo, né? Boa noite, João, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.